O Supremo Tribunal Federal aprovou a revisão da vida toda, mas você sabe o que isto significa e como pode aumentar o valor da sua aposentadoria? A revisão da vida toda é uma tese jurídica desenvolvida por advogados há alguns anos contra uma ilegalidade praticada pelo INSS, contra aposentados e pensionistas que começaram a contribuir antes de julho de 1994. E finalmente, após vários anos de discussão na Justiça, finalmente a revisão da vida toda foi aprovada pelo STF. Isto significa que se você já é aposentado e começou a contribuir com o INSS antes de julho de 94, precisa verificar se tem direito à revisão. Meu nome é Danilo Lemos, eu sou advogado especialista em direito previdenciário e agora eu vou explicar o que é a revisão da vida toda, como saber se você tem direito e como pedi-la ao INSS. Antes de explicar tudo o que você precisa saber sobre a revisão da vida toda, eu vou pedir que você se inscreva nesse canal, pois isso ajuda bastante para que essa informação chegue a cada vez mais pessoas. E também seria importante você curtir e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas. Em linhas gerais, a revisão da vida toda é uma ação judicial aprovada pelo STF que permite aumentar a aposentadoria daqueles contribuintes que começaram a trabalhar antes de julho de 94. Isso acontece porque em 99 foi aprovada uma lei, a Lei nº 9.878, que passou a estabelecer que, ao calcular o valor de uma aposentadoria ou de qualquer outro benefício previdenciário, o INSS deveria excluir todos os salários de contribuição anteriores a julho de 94. Caso você não lembre, a partir de julho de 94, a moeda brasileira passou a ser o real, que é a nossa moeda até hoje. E a intenção dessa lei de 99 foi excluir do cálculo das aposentadorias todas aquelas contribuições realizadas em outras moedas, como o cruzeiro, cruzado, o cruzeiro novo, entre outras. E o INSS tem feito dessa forma desde então. Não importa quando você começou a contribuir, na hora de calcular o valor da sua aposentadoria, o INSS vai descartar todas as contribuições anteriores a julho de 94. Mas esta exclusão acaba gerando um prejuízo muito grande para aquelas pessoas que começaram a contribuir antes de julho de 94 e que tinham seus maiores salários de contribuição justamente neste período. Como os salários de contribuição deste contribuinte eram mais altos justamente antes de julho de 94, a partir do momento em que eles são excluídos do cálculo da sua aposentadoria, a sua média salarial acaba diminuindo. E isso acaba gerando prejuízos para essa pessoa. O nome revisão da vida toda se dá justamente porque o objetivo desta ação é obrigar o INSS a incluir os salários de contribuição da sua vida toda no cálculo da sua aposentadoria. E não há nada mais justo do que isso. Afinal, você trabalhou e contribuiu naquele período. E é justo que essas contribuições também entrem no cálculo da sua aposentadoria. E essas ações de revisão da vida toda sempre eram julgadas procedentes por todos os tribunais do país, inclusive pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Mas desde 2019 foi determinada a suspensão de todos os processos de revisão da vida toda no Brasil inteiro, até que a questão fosse julgada pelo STF. E o STF começou a julgar a revisão da vida toda em junho de 2021, mas o ministro Alexandre de Moraes acabou pedindo vista do processo para analisar melhor e o julgamento foi suspenso, quando estava empatado em 5-5. Agora, em fevereiro deste ano, o ministro Alexandre de Moraes votou favoravelmente aos aposentados. Dessa forma, a revisão da vida toda foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal por 6-5. Foi uma vitória apertada dos aposentados, mas o que importa é que a revisão da vida toda foi aprovada. Essa decisão do STF, que aprovou a revisão da vida toda, tem efeito vinculante. Significa que todos os juízes e tribunais do Brasil inteiro são obrigados a julgar procedente a revisão da vida toda a partir de agora. Além disso, todos aqueles processos sobre revisão da vida toda que estavam suspensos já podem voltar a tramitar normalmente. E quem ainda não deu entrada na revisão da vida toda já pode pedir a partir de agora, desde que realmente tenha direito. Como eu disse, a revisão da vida toda é um direito dos contribuintes aposentados ou pensionistas há menos de 10 anos, que começaram a contribuir antes de julho de 94 e tinham os salários mais altos neste período.
Então, você precisa preencher 3 requisitos para ter direito à revisão da vida toda. O primeiro é ser aposentado ou pensionista há menos de 10 anos. O segundo é ter começado a contribuir antes de julho de 1994. E o terceiro é ter os maiores salários de contribuição antes de julho de 94. Estes requisitos são cumulativos. Então você precisa preencher todos eles para ter direito à revisão da vida toda. Isto também significa que é preciso analisar com muito cuidado se você preenche todos esses requisitos antes de dar entrada no pedido da revisão da vida toda. Como você deve ter percebido, muitos aposentados podem ter direito à revisão da vida toda, mas muitos também não têm direito. Sobre o primeiro requisito, você precisa já estar recebendo algum benefício previdenciário do INSS. E pode ser qualquer benefício, uma aposentadoria, uma pensão por morte, um auxílio-acidente, um auxílio-doença, entre outros. Isto é necessário porque a revisão da vida toda é uma forma justa de corrigir um erro do INSS na hora de calcular um benefício previdenciário. Pela própria lógica, se você não recebe nenhum benefício previdenciário, você não tem direito à revisão da vida toda. Além disso, você precisa estar recebendo este benefício previdenciário há menos de 10 anos. Este prazo de 10 anos deve ser contado a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação da aposentadoria ou da data em que deveria ter sido paga com o valor revisto. Na verdade, este prazo é para pedir qualquer revisão de aposentadoria. Portanto, se você já é aposentado ou pensionista há mais de 10 anos, infelizmente, não pode mais pedir a revisão da vida toda. Em relação ao segundo requisito, o objetivo da revisão da vida toda é incluir no cálculo da sua aposentadoria as suas contribuições anteriores a julho de 94. Como eu disse, o INSS se baseia em uma lei de 99 para descartar todas as contribuições anteriores a julho de 94 na hora de calcular o valor do seu benefício previdenciário. E em algumas situações, este descarte acaba causando grandes prejuízos. Portanto, para ter direito à revisão da vida toda, você precisa ter começado a contribuir antes de julho de 94. Ou seja, se você começou a contribuir com o INSS após julho de 94, infelizmente não tem o direito à revisão da vida toda. Por fim, quanto ao terceiro requisito, não basta ter somente começado a contribuir antes de julho de 94. É importante que você tenha os salários de contribuição mais altos antes de julho de 94. O valor da aposentadoria e de qualquer benefício previdenciário é sempre calculado a partir da média dos salários de contribuição do contribuinte. E por conta daquela lei de 99, o INSS descarta desta média todas as contribuições anteriores a julho de 94. Então, o objetivo da revisão da vida toda é justamente incluir também estas contribuições anteriores a julho de 94, com base no direito ao melhor benefício. Mas só é vantajoso incluir estes salários anteriores a julho de 94 caso eles possam melhorar a sua média salarial. Se eles tiverem o efeito de prejudicar a sua média salarial, é melhor deixá-los de fora mesmo. E estes salários de contribuição anteriores a julho de 94 só vão melhorar a sua média salarial caso eles sejam mais altos do que a sua média salarial a partir de julho de 94. A não ser que você seja especialista em direito previdenciário, dificilmente vai conseguir analisar por conta própria se preenche ou não todos os requisitos para pedir a revisão da vida toda. Então, o ideal é realmente procurar um advogado especialista em direito previdenciário e solicitar um estudo de viabilidade de revisão da vida toda. Este advogado vai realizar os cálculos necessários e verificar se você tem ou não direito à revisão da vida toda, apresentando quanto você vai receber a mais e qual o valor dos atrasados a que você tem direito. Ao pedir a revisão da vida toda, você vai conseguir duas vantagens econômicas. Vai aumentar o valor mensal da sua aposentadoria e ainda vai ter direito de receber a diferença em atraso que deveria ter sido paga e não foi referente aos últimos 5 anos. O valor desse aumento e desse valor retroativo que você vai receber vai depender de cada caso. Tem casos de aposentados que aumentam o valor mensal da aposentadoria em R$ 400, outros que aumentam em R$ 4.000. Há casos de aposentados que têm direito a R$ 20.000 em atrasados e outros que têm 400 mil. Só dá para saber isso depois de um estudo de viabilidade bem detalhado. Se você está procurando um advogado especialista para fazer essa análise da revisão da vida toda, eu vou deixar um link com o contato do nosso escritório na descrição do vídeo, caso você precise.
Outra questão importante é sobre quais benefícios previdenciários dão direito à revisão da vida toda. Em geral, as notícias que estão sendo divulgadas atualmente costumam dizer que a revisão da vida toda é um direito dos aposentados e pensionistas. Isto passa a impressão de que apenas as aposentadorias e as pensões dão direito à revisão da vida toda, mas isto não é verdade. Na realidade, todos os benefícios previdenciários pagos pelo INSS podem dar direito à revisão da vida toda, desde que sejam cumpridos todos os requisitos. Pode ser uma aposentadoria, uma pensão por morte, um benefício por incapacidade, como um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-acidente, ou até mesmo um auxílio-reclusão. O importante é que a pessoa tenha começado a contribuir antes de julho de 1994, e no caso da pensão por morte, o falecido, e que estas contribuições anteriores a julho de 94 sejam mais altas e vale para qualquer modalidade de aposentadoria. Pode ser aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria do professor, com ou sem a incidência do fator previdenciário, ou seja, todo e qualquer benefício previdenciário pago pelo INSS pode permitir a revisão da vida toda. Claro que, para isso, é necessário preencher todos os requisitos que eu mencionei antes. E é dessa forma porque todos os benefícios previdenciários pagos pelo INSS são calculados a partir da média salarial de contribuição. Alguns benefícios serão simplesmente equivalentes a esta média, outros a esta média multiplicada pelo fator previdenciário, outros a um percentual desta média. Vai depender da regra de cálculo de cada benefício. Dessa forma, incluir as contribuições anteriores a julho de 94 nesta média com a revisão da vida toda pode melhorar o valor de qualquer benefício previdenciário pago pelo INSS. Para pedir a revisão da vida toda, você precisa entrar com uma ação judicial contra o INSS. Infelizmente, apesar da decisão do STF, o INSS não deve conceder a sua revisão da vida toda automaticamente. Para entrar com uma ação judicial, você precisa contratar um advogado especialista em direito previdenciário. Na verdade, você precisa contratar um advogado especialista até mesmo para verificar se você tem direito ou não à revisão da vida toda e quanto você pode receber, porque é muito difícil fazer esta análise por conta própria. Após realizar um estudo de viabilidade com base na sua documentação, este advogado vai orientá-lo quanto aos próximos passos para dar entrada na ação da revisão da vida toda. Esta ação judicial vai precisar estar com seus documentos, incluindo o seu extrato previdenciário e principalmente com os cálculos para demonstrar ao juiz e ao INSS quanto você deve receber e, mais exatamente, quanto você tem direito a receber pelos atrasados. O prazo para pedir a revisão da vida toda é de 10 anos a contar do primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação da aposentadoria ou da data em que deveria ter sido paga com o valor revisto. E você vai receber as diferenças em atrasos referente aos 5 anos anteriores do ajustamento da ação. Se você quiser uma análise para saber se tem direito ou não à revisão da vida toda e quanto tem para receber, eu estou deixando na descrição deste vídeo um link com o contato do nosso escritório e nós podemos fazer esta análise. Por hoje é isso, e mais uma vez eu espero que você tenha gostado da explicação e que o vídeo tenha ajudado de alguma forma. Peço também, novamente, que você curta e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Grande abraço, até mais!